Olá, Pharmacasters! Eu sou Li Brandão e vim aqui dividir histórias reais da minha vida surreal. Nossa infância foi marcada pela sofrência de papá tentando nos exorcizar ou nos catequizar e arrastando a gente todos os domingos para assistir à missa. O episódio de hoje é Papá e o Padre Francisco. Pegue sua água benta, pegue seu terço, sua Bíblia, engula sua hóstia e vem comigo. Papá sempre diz que se não tivesse conhecido mamá, hoje ele seria padre. Católico fervoroso, chegou a frequentar o seminário quando adolescente, a exemplo dos irmãos mais velhos, 2 dos quais acabaram por se dedicar à vida religiosa. Talvez para se redimir dos seus pecados, que eram 6 ao todo, eu e meus irmãos, ele passou toda a nossa infância e boa parte da nossa adolescência tentando nos catequizar. Todos os domingos, chovesse ou fizesse sol, ele arrastava a mamá e sua prole para assistir missas intermináveis, durante as quais ele passava metade do tempo distribuindo sopapos e a outra metade recolhendo os filhos que se espalhavam por entre os bancos e confessionários atrás de aventuras. Mamá, como sempre, alheia a tudo, aproveitava os inúmeros cânticos para afinar suas cordas vocais. Como meio de despertar a vocação religiosa nos filhos, a primeira tentativa de papá foi escrever meu irmão Mariano e eu no catecismo. A única alegria que dei para ele foi que o padre quase sempre me escolhia para ler os salmos no microfone do altar, mas isso durou muito pouco tempo, porque um dia eu perdi na metade do salmo, as letras se embaralharam e num acesso de pânico eu fugi do altar literalmente como o diabo foge da cruz. Depois, para tentar driblar a impaciência dos filhos, papá passou a cabular o sermão. Chegávamos à missa exatamente 5 minutos antes de terminar o sermão. No começo, papá fazia questão de sentar nas primeiras fileiras, talvez para dar o exemplo da devoção dos seus filhos às demais famílias. Em poucos meses, já estávamos sentados na última fila, onde as únicas testemunhas da confusão e dos sopapos eram os padres e o Senhor. Uma vez confinados para sempre na última fila, restava para a gente apenas 2 distrações, o confessionário e a pia batismal. Naquela época, vivia na paróquia um padre muito velho e cego, chamado Padre Francisco. Ele era uma mistura de Papai Noel com Tutankhamon e cheirava a pergaminho mofado. Sua barba era comprida e amarela, assim como seus dentes e a ponta dos seus dedos. Como ele era cego, dispensava o confessionário e atendia os fiéis numa sala bem nos fundos da igreja. Todos os domingos, formava-se uma enorme fila em frente da sua porta, constituída principalmente por crianças. Acontece que Padre Francisco tinha uma caixinha repleta de medalhinhas douradas com vários santinhos, aves, corações, crucifixos, Jesus, Virgem Maria e etc. Cada vez que a gente se confessava, ele abria aquela caixinha mágica e deixava a gente escolher uma medalhinha. Era a Glória! Meus irmãos e eu colecionávamos as medalhinhas e trocávamos com outras crianças as repetidas, como fazíamos com figurinhas e bolinhas de gude. Outra vantagem de se confessar com o Padre Francisco era que, independente da qualidade e da quantidade dos nossos pecados, a penitência era sempre a mesma: 2 Pai Nossos e 3 Ave Marias. Todos os papás da missa deveriam pagar alguma comissão para o Padre Francisco nos distrair, porque entre ficar na fila,
nos confessar e pagar a penitência, a gente levava pelo menos a metade da missa. Mas Padre Francisco não resistiu a tantos pecados infantis e faleceu. Nos restou, portanto, a pia batismal. Também localizada nos fundos da igreja, onde éramos confinados, a pia batismal tinha o formato de um grande cálice de mármore branco. Como chegávamos sempre depois da metade da missa, a gente dificilmente conseguia lugar para sentar nos bancos. Então, a gente se empoleirava na pia batismal. E o padre, aterrorizado, lá do altar, berrava no microfone: Queridos irmãos, a pia batismal é um lugar sagrado. Devemos respeitar a casa do Senhor. E lá vinha papá com os punhos já fechados a distribuir os sopapos. A última vez que entramos naquela igreja foi quando meu irmão Andrés finalmente conseguiu trincar a pia batismal. Naquele domingo, todos voltamos para casa a pé. A igreja ficava a uns 4 quilômetros de casa. Mais determinado a nos catequizar do que o padre Anchieta, papá adotou um sistema de rodízio e passamos a assistir à missa em uma igreja diferente a cada domingo. Mas até ele começou a implicar com as missas. Nessa se canta muito, naquela o sermão é muito longo, na outra o padre parece um animador de programa de auditório e assim por diante. E nós, independente das distâncias das igrejas, invariavelmente retornávamos para casa a pé. Aliás, esse castigo de descer do carro e voltar para casa a pé foi adotado de vez por papá, que passou a aplicá-lo sempre que íamos ao supermercado, à feira, à escola, etc. E os farmacasters devem estar se perguntando: será que papá conseguiu realizar seu sonho? Será que conseguiu despertar a vocação religiosa em pelo menos algum dos seus rebentos? Não, farmacasters, papá não tem padres nem freiras em casa, mas em compensação tem 6 grandes atletas. Graças aos seus castigos, ganhamos músculos e resistência, o que nos rendeu destaque em várias modalidades esportivas e uma bela coleção de medalhinhas. E falando em medalhinhas, viva o Padre Francisco! Este podcast é uma produção da Fênix Comunicação Integrada. Clique em seguir para receber notificações de novos episódios e compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, sua família, colegas de trabalho. A Editora Fênix também está no Instagram como @FênixEditora. Nos siga lá também, isso ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigada!